E ele vinha se incomodando porque acreditava que os filhos não estavam preparados para as funções a que ele colocou. Só que quando eu cheguei lá, né, como é que a gente faz? Primeiro a gente tem essa entrevista individual, conversa com cada um. Ali a gente já sente, né, um pouco de como é que funciona essa questão da maturidade. Se está preparado para ouvir algumas coisas ou não. Mas a gente tem muito cuidado com isso, que é a questão do feedback individual. Na família acontece de, às vezes, como você tem um envolvimento emocional, pode correr o risco de você dar um feedback na frente de outros. Ou então você dá um feedback envolvido, né, com muita emoção. E aí esse feedback ele não vai ser bem recebido. O ideal é o quê? É exatamente o que ele falou. Tem uma pessoa de fora que não tem vínculo emocional nenhum, então ela vai dar um feedback mais profissional. E aí aconteceu nesse caso que eu narrei, dos 3, né, que foi avaliado o financeiro e realmente a gente viu que ele não tinha competência para a função que ele estava. Então, a gente chamou, porque a gente primeiro colocou um consultor da área financeira para fazer como se fosse uma auditoria, né? Fez um diagnóstico como é que estava a área financeira. E nós apresentamos esse diagnóstico primeiro para ele, para o gestor da área, para esse filho. E aí ele disse que ele viu que ficou claro que tinha muitos gaps, né? Que a empresa estava passando por dificuldade porque ele não tinha alguns conhecimentos financeiros. Mas aí o que é que a gente pediu? Para que ele apresentasse o resultado para o pai apenas, né? Então, ele apresentou o resultado para o pai. Ali já houve um exercício de humildade. Pai, a situação está assim, né? Eu realmente só estou dando conta até aqui. E ali a gente já leva sugestões. Qual foi a sugestão? A primeira pergunta que a gente fez para ele. Me diga uma coisa, você gosta da área financeira? Aí ele disse, gosto. É essa área que você quer abraçar? Ele disse, é. Então, é o seguinte, nós vamos trazer um gestor de mercado para a área financeira, porque você compreendeu que você não tem ainda as competências necessárias para gerenciar uma área com esse tamanho, mas, ao mesmo tempo, você vai ficar assessorando esse gestor. Para quê? Para que você vá aprendendo com ele e, futuramente, você realmente seja gestor da área, mas com as competências necessárias. Então, a gente conversou sobre a seleção. Na verdade, não existe uma seleção. A pessoa está selecionada. O que vai ter que se ver é qual é o processo de sucessão a ser usado com aquela pessoa, se ela está preparada ou não. Mais ou menos isso. E quais as ferramentas aí, eu digo, quais os instrumentos para fazer de governança que melhor fazem esse processo de preparo? De avaliação. Avaliação, né? E acompanhamento e fazer mesmo o processo. Quais são? A gente começa com os assessment, que são as avaliações mesmo. A gente avalia competência, avalia perfil. Eles também fazem uma autoavaliação. A gente aplica uma avaliação 360 graus. Então, eles têm a oportunidade de serem avaliados pelo pai, pelos pares, né, pelos subordinados. E esse feedback é dado por uma empresa que não tem envolvimento emocional. Então, acaba que, às vezes, eles até se surpreendem com o resultado, ou positivamente ou negativamente. Mas eles tratam isso de uma forma mais profissional. Então, quando eu sei aonde eu estou e aonde eu quero chegar, aí fica mais fácil de eu entender que caminho eu tenho que percorrer. Então, esse é o primeiro passo, saber como é que eu estou na gestão, naquela área e aonde eu quero chegar? Hoje eu estou como gerente, mas um dia eu quero chegar a diretor. Um dia eu quero assumir a presidência. Se eu quero traçar esse caminho para mim, eu sei que eu tenho alguns gaps de competência que eu tenho que superar. Então, mas quem vai fazer essa avaliação? Por isso que precisa ser feito por uma empresa de fora. Por quê? Porque essa avaliação é importantíssima. É um fio condutor para ele saber, né, aonde ele está e até onde ele pode chegar. Eduardo, você não foi selecionado. Certo. Como fazer? Aí é difícil, né? Se eu não fui selecionado, eu tô fora do não jogo, passou. Né? Porque sabe o que eu estou visualizando, Alete? É você chegar e dizer, ó, seu filho não tem jeito. Porque quando você está dizendo aqui, a gente vai ver se ele tem competência. E se não tiver, você vai ter que colocar em curso, adquirir competência. Porque ele não vai ser reprovado no teste. Ele vai ter que ser... Você vai
dizer o que ele vai ter que fazer para chegar no ponto necessário. É mais ou menos isso, Eduardo? É mais ou menos isso. Recentemente, eu contratei um advogado, minha família contratou um advogado aqui de Fortaleza, um escritório famoso, e ele estava contando como é que foi o processo de seleção da filha. Que a filha teve que passar pela seleção, igualzinho a todo mundo, e realmente foi selecionada entre o pessoal que... E não porque era filha. Conta ele que não porque era filha, né? E porque tinha competência. Eu acho que se você, infelizmente, não foi selecionado, a solução é melhore, estude, faça um curso, como você falou, né? Não é vá para a praia. Não é, eu mando o dinheiro. Aí você nunca vai ser selecionado, né? Não é, você não serve, vá para a praia que a gente manda o dinheiro. Não, é fazer esse curso, vá se preparar, vá fazer um MBA, vá fazer alguma coisa. Olha, tem casos, as maiores têm casos, é comum que um membro aconteça isso aí. Olha, você vai ficar na praia, tá aqui você participa, tem uma participação mínima, uma coisa porque o cara não tem jeito mesmo. Infelizmente tem isso. E isso acontece nas empresas familiares. Aquela pessoa que vai ter uma mesada ou vai participar do lucro como acionista, mas ele também não toca, não decide, não participa nem do conselho. Isso acontece muito, mais do que o que a gente imagina. Eu vou lhe colocar agora aqui num conflito com a Aletheia. Você, como membro da família, como é que você vê essas ferramentas que a Aletheia nos apresentou? Eu acho sensacional e acredito que deve ter. Passou por isso? Estamos passando por isso. Você não gerencia aquilo que você não mede. Então, se você estiver sempre no achismo, eu acho que ele é competente, eu acho que está dando certo, você pode estar completamente errado, você está no achismo. Então, você tem que ter índices e ferramentas para poder gerenciar a competência de cada um. Então, tem que se utilizar das melhores práticas administrativas em todos os setores. Se não conhece as práticas, contrata uma consultoria. Eu tenho constantemente ao meu lado um mentor, um coach e uma consultoria. Porque o ser humano tem que estar constantemente se desenvolvendo, porque senão morre na praia. Não é porque a empresa é sólida que qualquer pessoa vai conseguir tocar. Se os membros da família, os herdeiros, não estiverem preparados, morre e aí fica todo mundo da pior, né? Você já teve nesse processo alguma frustração? De você dizer assim, ó, eu pensei, não é isso, vou ter que mudar de área, vou ter que tomar outro... Várias frustrações, porque geralmente quando começa, o novo membro da família chega na empresa familiar, ele chega querendo fazer, chega querendo mudar, chega querendo, né, mostrar serviço, na 90% dos casos, né? E ele acaba pisando em vários calos e acaba magoando um monte de gente, gerando um monte de conflito dentro da empresa, entendeu? Cheio de boas vontades, acaba causando vários conflitos, né? Então, é de suma importância um profissional de sucessão, uma pessoa que estuda e que já passou por esse beabá várias vezes e vai saber, olha, não vá por aqui, vá por aqui, faça assim, não faça assado. Eu acho... Até você já frustrou algum sucessor? Eu acredito que sim, né? Que já tiveram casos, né, de sucessores que se achavam muito competentes, né? E aí eles tinham uma visão de si próprio muito egóica e, de repente, eles tiveram contato com a realidade, né? Assim, não é bem assim, né, como eu estava achando. E isso é um pouco preocupante, né? Porque quando ele não tem noção real, né, de que ele tem ou não competência para aquele cargo, a surpresa é maior, né? Então, assim, teve um caso de que ele foi avaliado de que ele não tinha competência para aquela função e que ele precisava realmente desenvolver um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual dele, bastante extenso. E aí, de repente, ele achou que ia perder muito tempo, porque ele gostava era de trabalhar, mas aí a gente foi explicando para ele que trabalhar é bom, mas a gente tem que ter as ferramentas certas, né? Porque, eu até disse para ele, se você não sabe, né, o mercado, ele não considera a experiência na família de origem, na empresa familiar. Estamos terminando o segundo bloco do programa Educação e Trabalho.
E no retorno, terceiro bloco, eu quero saber como motivar essas novas gerações e as gerações futuras para assumir realmente os negócios do pai. E chegar, como disse o Eduardo, chegar com todo o potencial da nova geração, mas não pisar no calo de ninguém, né, Eduardo? Um minutinho só, retornamos para tratar desse assunto. Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Olá, estamos de volta ao terceiro bloco do programa Educação e Trabalho. Sou o professor Tauser e o tema de hoje, sucessão em empresas familiares. Temos aqui a consultora Aletheia Lopes e o empresário Eduardo Palhano para tratar desse assunto. Terminamos o segundo bloco querendo saber como envolver essa nova geração, esse jovem cheio de ideias, tecnologia demais, na empresa tradicional, esse conflito. Como envolver isso, Aletheia? Eu acredito que o primeiro passo, né, é a gente aproximar o herdeiro sem tirar a autonomia de escolha dele, né, em realmente entrar para o negócio e tentar seguir a linha de sucessão ou realmente ser preparado para ser um bom acionista. Porque, assim, é importante que mesmo que ele esteja longe do negócio, que ele abrace uma outra área, ele também possa acompanhar de alguma forma o negócio da família. Porque quando o pai não estiver mais aqui, né, ou o sucessor, ele vai precisar entender, pelo menos, do negócio para poder cobrar quem vai gerir o negócio dele. Então, esse é o primeiro passo, né? Aproximar, mostrar o negócio para ele, apresentar esse negócio e ele poder escolher entre ser sucessor ou se preparar para ser um bom acionista. Caso ele queira ser um bom acionista, dá a ele também a oportunidade de desenvolver seu próprio negócio. A gente tem casos, né, de uma herdeira que o pai tem fast food e ela estudou moda. Então, assim, moda e fast food são coisas bem diferentes. Mas o que é que a gente fez com ela? Aproximou ela dos negócios de fast food, ela entende hoje, sabe como é que funciona, sabe quem é que está gerenciando cada área, ela entende, se ela pegar um demonstrativo de resultados, né? Se ela pegar um fluxo de caixa da empresa, ela consegue ler, entender, né? Ela conhece os principais indicadores da empresa, mas em paralelo ela está desenvolvendo o seu próprio trabalho. Então ela fez um plano de negócio para um serviço na área de moda. E ela começou também a desenvolver esse lado da moda. Então, isso é que é importante, fazer com que o herdeiro se aproxime e ele escolha de forma autônoma se ele quer seguir a linha de sucessão ou se ele quer ser um bom acionista no futuro. Eduardo, o que você vai fazer com seu filho que você acredita que não deveria ter sido feito com você? Acho que meu filho, quando ele for entrar na empresa, eu acho que as regras já devem estar bem pré-definidas, né? E, como ela falou, fazer uma aproximação combinada com ele, né? E dar projetos, pequenas atividades e vai aumentando a responsabilidade e o tamanho dos projetos à medida que eles vão retornando. Começar a participar, envolver nos processos decisórios, não como uma pessoa que vai decidir junto, mas como uma pessoa que vai estar lá para aprender, para entender como é que se decide e investir no desenvolvimento pessoal dele. Eu acho que essa é a principal... Acho que a minha ideia principal é essa. O desafio para com ele é essa. É que a gente consiga identificar o que ele quer e dar o melhor que existe dessa área para que ele possa se desenvolver bem naquilo ali. Deixa eu te fazer uma pergunta bem pessoal dentro do teu processo. Você decidiu como fazer essa sucessão ou você foi introduzido dentro de um processo decidido por uma consultoria? Não.
Eu simplesmente entrei na empresa e, como eu falei... Tinha um consultor? Não tinha consultor, não tinha nada. Eu entrei muito jovem, né? No jornal eu entrei com 15 anos e aí entrei e saí várias vezes. Mas foi planejado a sua entrada? Nada planejado. A maioria dos casos não são. Ou seja, não existia um planejamento de sucessão. Não. E hoje aqui, a empresa tem 80 anos e hoje é que estamos pensando em sucessão familiar. E hoje que estamos... De profissionalizar, só de sucessão teve, de profissionalizar a sucessão. A sucessão houve na marra. É o que eu disse, sucessão teve. Faleceu, Hoje você está pensando em profissionalizar. Exatamente. Profissionalizar a sucessão e fazer todo esse processo do acordo de cotistas, que é com o protocolo familiar, né, que vai dizer as regras, exatamente isso. Eu posso pedir para o vigia lavar meu carro? Eu sou o filho do dono. Eu posso pedir para o vigia, só que tem 10 filhos de dono, né? Claro. E aí, o meu carro, eu posso parar na vaga... Tem que ser vigia, para ser lavador de carro. Meu carro, eu posso parar na vaga coberta? Como é? E eu posso usar o motorista da empresa para ir pegar minha filha no colégio? Então, tudo isso aí, se eu quiser... Tá entendendo? Então, tudo isso aí tem que ser bem definido para não gerar os conflitos. E é onde está havendo muito conflito. Isso é normal, natural, né? Claro. Então, as regras, elas vão permitir que a família foque mais no negócio, em ganhar dinheiro, em crescer, em evoluir, do que ficar perdendo tempo com um conflito pequeno, né? E com ego e com coisa. Então, eu acho que o mais importante, antes da pessoa entrar... definir a regra, identificar nessa pessoa as competências, desenvolver essa pessoa e entregar projetos para ela. Eu vou resumir nisso numa palavra. Profissionalizar o processo. Profissionalizar o processo Seria isso? extremamente importante. É basicamente o que a gente faz. Profissionalizar. E quando o herdeiro não quer? Eu brinco, às vezes, com um empreendedor, que minha área eu trabalho muito em empreendedorismo. O empreendedor, ele é muito família, né? Ali ele diz assim, meu amor, estou precisando contratar alguém de marketing. Vamos fazer um menino para o marketing ali? Como é que funciona isso? Aí ele não quer. O que é que acontece? Tem algumas famílias que os herdeiros não querem. Às vezes não é só um que não quer. Porque quando você tem um que não quer, mas tem 2, 3 que querem, né? Então, assim, acaba que dá uma equilibrada. Esse que não quer, como o Eduardo falou, existem várias formas de tratá-lo, né? Ele vai montar um negócio próprio, ele não vai fazer nada, ele vai receber alguma mesada, que às vezes essa mesada tem que sair do pai mesmo. E isso tem que ficar claro nesses acordos, né? Da onde é que está saindo esse dinheiro? Não pode ser da empresa. Se é uma mesada, tem que sair do pai. Né? O que é que vai sair da empresa? Vai prolabore e lucro. Pois é, prolabore, dividendos, mas aí ele vai ter que estar trabalhando para receber prolabore, ele vai ter que ser sócio para receber dividendos. Se ele nem é sócio e nem trabalha na empresa, então ele vai receber mesada. Mas isso tem que estar muito bem estruturado, porque às vezes ele recebe um dinheiro que ele não sabe nem o que é. Ele pensa que vem da empresa, ele pensa que ele tem direito. Aí, às vezes, o irmão trabalha numa área de gestão. Aí o irmão compra um carro melhor. Aí ele diz, o papai deu o carro para o meu irmão. Não, papai não deu o carro. Seu irmão é gerente corporativo, é diretor, ele tem um salário X, né? No final do ano ele recebe também os dividendos, porque ele é sócio. Então, quando eles começam a entender de onde é que sai, dá uma ordenada nisso. Então, é preciso, né, separar as coisas e explicar, dar transparência. Porque o grande problema também está na comunicação. Às vezes, a falsa impressão de que meu irmão está roubando é justamente porque o irmão não faz nenhuma reunião e não apresenta o resultado. E se apresenta por quem não sabe ver o resultado. Então, por exemplo, eu sou um sócio acionista, mas eu não atuo na empresa. O fato de eu não atuar não quer dizer que eu não tenha que entender os números da empresa. Porque eu tenho que acompanhar, até porque quando chegar no final do ano que tiver os dividendos, eu vou entender porque que o dividendo deu menos do que o ano passado. Eu vou entender isso. Se eu acompanho o negócio, se eu vejo que o negócio entrou em crise, se eu vejo que a gente perdeu o fornecedor. Agora, se eu não acompanho o negócio, o que é que eu vou achar? Que meu irmão deve ter ficado com dinheiro para ele. Tá de carro novo. Está de carro novo e não quer dividir com a gente. Então, isso tem que ser muito claro. Quanto mais transparente, né? Quanto melhor é feita essa comunicação de uma forma profissional, mais difícil é a gente conseguir ver os conflitos. Então, a gente minimiza esses conflitos. Concordo 100%. Tem que ter muita transparência
muita transparência, muito diálogo, e eu adorei o termo aí ser um bom sócio. Bom sócio, né? Bom acionista. Bom acionista. Tinha que ter isso no livro tinha que estudar isso na faculdade de administração, como ser um bom acionista. Aquele cara que não vai necessariamente trabalhar, mas é dono da empresa, então ele tem que saber ser um bom acionista, tem que saber ver um balanço, tem que saber... O pai tem 2 filhos, o filho casa, cada um tem 2, são 4. Cada um casa, multiplica por 2, estou optando só por 2 aqui. 32, 64. Aonde é o limite? Porque senão vão fazer reunião de acionista no Castelão. Aonde é o limite? Onde é que vou dizer? Agora a gestão é profissional, não cabe mais. Onde é que a empresa tem que deixar de ser familiar? Na verdade, ela não deixa de ser familiar, né? Ela continua. A gestão familiar. Agora, a gestão familiar, ela pode ainda ocorrer. Você começa nas gerações futuras, 4ª geração, que começa a ter muitos membros, né? Você pode montar comitês de famílias, que aí você vai ter várias famílias nucleares. Você pode montar comitês, né, e ter um representante de cada comitê de família dentro de um conselho da empresa. Então, assim, aí a necessidade de instrumento de governança é maior. Então, aí a necessidade de você montar realmente um conselho de administração que cuide dos diversos sócios, né? Então, a forma de informar, né, tem que ser uma forma mais ou menos igualitária, todo mundo tem que receber as mesmas informações. Então, quanto mais geração ela for para frente, mais profissionalizada ela vai ter que ser. Porque uma coisa é você ser o dono único, que você bate a mão na mesa e eu decido. Você decide sozinho. A outra coisa é você ter a sociedade de irmãos, que mesmo sendo filho do mesmo pai e da mesma mãe, vocês têm personalidades diferentes. E aí já começam os conflitos. E imagine as gerações futuras, que são primos de 2º grau, né, que não têm afinidade, que são criados de formas totalmente diferentes. Então, se não houver, né, uma boa governança, uma boa estruturação, e geralmente a governança passa por ter só o conselho, a família no conselho, e realmente a gestão ser profissionalizada, né, ser totalmente profissionalizada, sem membro. A gestão deixa de ser familiar. Deixa de ser familiar a gestão, mas o controle é familiar ainda, né? Sim. Mas aí tem que ter Mas é uma diferença considerável, a gestão familiar e o controle familiar. O controle passa a ser só no documento. E na análise de dados. Várias holds por negócios, né? Então, existem várias formas de ser feito isso. Agora, claro, como o Eduardo falou, vai precisar de ajudas, né? De empresas terceiras para poder organizar esse processo. Eu concordo plenamente. Quando começa a ter muitas pessoas, né? Também é muito comum, às vezes, haver uma separação, né? Então, tem 30 herdeiros, 40 herdeiros, né? E geralmente quando chega na 4ª geração, raramente é só uma empresa, né? Muitas vezes já se expandiu. Aí acaba naturalmente havendo uma divisão, né? Não, eu vou ficar com esse setor, a minha família, né? Começa a dividir, a minha família, que é uma só, né? A minha família vai cuidar desse setor, desse ramo de negócios, e aí cria-se uma coisa... Quando não é feito por um profissional. Estou falando sempre do lado do não profissional, que é a maioria, né? Que é o que eu acompanho nos meus amigos e familiares, é isso. Acaba-se havendo uma divisão e uma empresa tem participação na outra, né? Uma empresa acaba tendo uma pequena participação na outra empresa, mas se divide aí e se forma novas empresas, como se fosse uma nova empresa de 2ª geração. Talvez um modelo interessante aí, você falando, Eduardo, me levou... Eu acho que o interessante é que um conselho analise a gestão familiar de um negócio e essa avalia o outro. Cada um cuida de um segmento, né? Cada um faz separadamente, faz a gestão e o outro só acompanha. Isso acontece. Né? Isso é interessante. Agora eu vou fazer quais os conflitos que a família leva para dentro da empresa e que a empresa leva para dentro da família. Quais os principais conflitos? No caso, o que é que acontece muito? A gente escuta muito falar quantas famílias destruíram conglomerados de empresas gigantes, mas a gente escuta pouco falar quantas empresas destruíram famílias, né? Então, a gente geralmente escuta só de lá para cá, mas não escuta daqui para lá. E a gente sabe que esse índice também é alto. Quantas empresas, né? Quantas guerras dentro da empresa destruíram famílias?
Então, o ideal é ter esses comitês de discussão em cada esfera. Patrimônio, família, sócios, né? Gestão. Isso ajuda no diálogo. Separar bem o que é da empresa e o que é familiar, né? O que é pessoal e o que, né? Para não gerar esses conflitos. Diálogo constante. Acho que é muito importante ter sempre diálogo em que está a empresa, em que situação está o negócio. E qual foi a pergunta mesmo? Os conflitos que a empresa leva para dentro da família e que a família leva para dentro da empresa. Na prática, o que é que você tem de... O que acontece mesmo é a história da familiarização. Como eu sou íntimo demais do meu primo, ou íntimo demais da minha mãe, ou do meu tio, não existe aquele respeito que haveria se fosse um terceiro, se fosse... Dois profissionais. Dois profissionais, exatamente. Então, eu estou estressado porque eu briguei com a minha esposa. Então, quando eu chego lá, tá aquele meu primo lá com aquela cara olhando para mim. Como é meu primo? Entendeu? Eu vou acabar desrespeitando ele um pouco mais. E vice-versa, estou dando um exemplo, não faço isso não. A sua esposa não gosta da esposa do seu primo. Pronto. Aí termina que você leva isso para dentro da empresa e você passa a olhar para o seu primo atravessado. Exatamente. Aí são as relações informais de poder que tem dentro da empresa, né? Às vezes a esposa do meu primo manda mais do que o presidente da empresa. Porque tem mais competência, fez um curso. Porque meu primo liga chorando pro presidente. Gente, estou dando exemplos, tá? Então o primo do fulano liga pro presidente chorando, porque a esposa está enchendo o saco dele, porque aconteceu isso, isso e aquilo outro. Então a esposa dele manda mais do que o próprio, tá entendendo? Então as relações informais de poder. A preocupação que o Eduardo tem em falar aqui já não levar esse conflito daqui, não dentro da empresa. Conflito tá dentro da empresa. Né? Meus amigos, eu queria demais agradecer a presença de vocês aqui. Com certeza engrandeceu muito o nosso programa e vai engrandecer mais ainda as empresas, os empresários que estão aí nos assistindo, que é o nosso objetivo, é o objetivo do programa Educação e Trabalho, né? Que Deus abençoe a sua empresa, o seu trabalho e as famílias que você ajuda com o seu trabalho, né? Dizendo aí que o programa Educação e Trabalho também está na rádio, de segunda a sexta, às 16 horas, pela Fortaleza FM 106.1. Nosso programa está no ar sábados, 18 horas, segunda, 15 horas e quinta-feira, às 18 horas, pelo canal 6 Multiplay e canal 61.4 Digital. Agradecemos demais a sua audiência e próximas semanas estaremos aqui com mais um tema relevante para a geração de emprego e renda de nosso Ceará. Muito obrigado, que Deus abençoe com muita saúde, educação e trabalho. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Manchas